Paz, queridos, a paz, tudo bem? Vamos aqui prosseguindo com o curso Rota 66, viajando pela Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós vamos estar aqui na aula de número 14, onde nós vamos percorrer aqui e muitas coisas importantes. Eu preparei esta aula, mais uma aula abençoada, mais uma aula a qual nós vamos aprender. Nós estamos aqui aprendendo muito com a viagem aqui de Abrão e vamos dar prosseguimento a esta grande viagem que estamos fazendo, esta grande rota nos 66 livros da Bíblia. Então nós aprendemos a aula passada sobre Abrão muda de local novamente. Abraão, ele muda para Hebrom. Então nós paramos aqui. Ele estava aqui entre Betel e Ai, e ele vai para o Egito, ele retorna entre Betel e Ai, e depois ele vai aqui para Hebrom, onde ele também edifica um altar. Primeiro ele tinha edificado um altar aqui, agora ele chega aqui e edifica um altar. Agora vamos observar que depois que acontece todos esses fatos, vamos ver aqui o que está acontecendo nesse cenário agora. Abrão, ele está desanimado mais uma vez. Mais uma vez ele está desanimado. Abrão é o nosso pai na fé, porém é homem carnal igual nós. E vamos ver o que vai acontecer. Deus, ele vem trazer aqui para ele uma injeção de ânimo. Ele precisa tomar uma injeção e muitas vezes nós temos que tomar também essa injeção de ânimo dada por Deus. E Deus, conhecedor de todas as coisas, ele vem dar essa injeção em Abrão. E ele diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Como que veio esta palavra não sabemos, mas veio esta palavra do Senhor. Abrão em visão. Como foi essa visão? Como foi que ele recebeu? Não sabemos. Mistério entre Deus e seus profetas. Dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então quando Deus ele fala não temas, porque Abrão aqui estava um pouco com medo. Deus não vai mandar ninguém não ter medo se a pessoa não está com medo. Então Deus, conhecendo o coração, Deus chega e fala para Abrão: Abrão, não tenha medo, não fique preocupado. Por quê? Porque eu sou teu escudo. Nós sabemos que o soldado ele tem aquele escudo quando ele é apedrejado, ele coloca aquele escudo na frente, onde recebe as pedradas. E Deus está aqui falando: eu sou esse escudo que recebo as pedradas, onde você leva as pedradas. Então Deus colocando aqui como escudo para Abrão. Deus ele coloca como escudo para nós. Ele fala: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Por quê? Porque quem toca no meu povo, ele diz também em Zacarias 2,8, toca na menina dos meus olhos. Então Deus ele é o nosso escudo, Deus ele é o escudo de Abrão, Deus também ele é o teu escudo. O escudo do povo de Deus, aquilo que faz contigo e comigo, está fazendo com Deus. A pedra que é jogada em você, na realidade não é em você. Esta pedra é jogada em Deus. Ele diz: eu sou também o teu grandíssimo galardão. A recompensa, galardão significa recompensa. E a recompensa é grande. E não é somente grande, mas é grandíssima. Ou seja, quando Deus está falando para Abraão: olha, eu sou o seu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa. Muitas vezes nós estamos esperando recompensa de homens, de reis. Nós estamos esperando uma recompensa de governos, dos nossos governantes, dos nossos pastores. E Deus ele está aqui falando para ele: a recompensa vem de mim, é eu que vou te recompensar, e a recompensa é grande. E nós sabemos que o galardão que nós vamos receber de Deus é grande. Quanto maior as pedradas, maior o nosso galardão. E Deus ele chega aqui dando essa injeção de ânimo para ele, dizendo: não fique com medo, porque o medo anula a fé. Mas também o medo, não existe fé sem medo também. Nós observamos que só existe a fé porque existe o medo. Nós sabemos que alguém
tem grande fé porque já teve grandes medos. Então Deus não se preocupa com isso, que se a pessoa ele tem medo, mas não pode dar vazão ao medo. Nós não podemos dar vazão ao medo. Por quê? Porque o medo ele quer anular a nossa fé. Mas quando nós estamos com medo, Deus ele chega, não temas, não se preocupe, não fique com medo, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E ele prossegue, e dizendo assim, então disse Abrão, ele disse a Abrão, Abraão ele começa, agora ele vai falar a Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Interessante que o coração ali de Abrão é que ele estava preocupado e temeroso, porque ele já estava velho, ele não tinha filhos ainda. O medo dele era esse, não tinha recompensa. E como que ele ia ter um galardão, a recompensa, se ele não tinha geração? E a pior coisa para um hebreu, para um judeu, é ele não ter posteridade. E a maior honra para um hebreu é quando tem posteridade, quando tem filhos. E aqui ele está dizendo, ele está pensando no seu coração. Só que Deus conhecendo, Deus já chega já antecipando, dizendo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa. Mas ele queria o quê? Ele queria um filho. Ele disse, olha, o que você vai me dar? Pois ando sem filhos. E o meu filho, na realidade, é o meu mordomo. Eliezer, Damasceno, ou seja, aquele de Damasco, da Síria, que eu tenho ele como meu filho. E o Senhor tem falado que vai ser grande a minha posteridade. Mas talvez eu entendi errado, talvez eu possa ser próspero e grande a minha posteridade através de Damasceno, porque ele também é meu filho, ele é considerado meu filho. Então ele quer aqui falar com Deus que talvez ele tenha entendido errado. E muitas vezes nós pensamos também, Deus faz uma promessa e quando chega o obstáculo, quando chega o problema, nós começamos ali a também justificar. Mas será que foi assim mesmo que eu ouvi? Será que Deus falou desta maneira? E o diabo começa a colocar o impedimento. E aqui colocou a dúvida de novo. O diabo sempre ele tem trazido dúvida ao coração dos seus antepassados, ao coração de Eva, de Adão. Trouxe dúvida e vários homens de Deus estão chegando. E Abrão também, que não é diferente. Mas Deus está tratando com Abrão. Nós vemos aqui nesse cenário Deus tratando tremendamente com Abraão. E vem prosseguindo dizendo assim. E eis, no capítulo 15, versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo. Este não será o teu herdeiro. Este Damasceno, Eliezer, não será o teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aquele que vai sair de ti. Deus está falando, olha, é aquele que vai sair de você. Não é apenas uma pessoa que você considera como filho, mas o seu verdadeiro filho. Eu fiz a promessa e vou cumprir. Deus ele chega aqui dando essa injeção para ele. E Deus ainda continua na promessa. No versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então agora Abrão ele sai para fora, ele estava ali dentro daquela tenda, preocupado. Ele estava dentro daquela tenda, imaginando, será que Deus ele vai cumprir? Será que eu entendi errado? Será que não é através de Damasceno? Eu estou ficando velho, as coisas não estão acontecendo. Será que eu entendi errado? Deus chega aqui para falar com ele novamente. E a questão é, sai para fora. Sai deste mundinho seu. Começa a observar. Muitas vezes nós estamos como Abrão, nós estamos no nosso mundo, fechado no nosso mundo, nós estamos nas nossas tendas limitadas. E Deus quer nos levar para grandes horizontes, para olhar
para grandes horizontes, porque quando nós estamos numa tenda fechada, nós não podemos observar coisas grandes, mas quando nós saímos para fora, nós começamos a enxergar. E muitas vezes nós não enxergamos porque nós estamos fechados no nosso mundo e na nossa tenda. Amém? Mas vamos seguir aqui. Deus fala que assim, se ele pudesse contar aquelas estrelas, assim seria a tua semente, ou seja, você não vai poder contar a tua semente, você não vai poder contar. E Deus segue dizendo, no versículo 6, né? E a palavra de Deus vai dizendo, e creu ele no Senhor. E Abraão agora crê, e não só crê, mas foi-lhe imputado por justiça, ou seja, ele foi agora imputado por justiça porque ele creu, ele acreditou agora. Ele acreditou. Interessante que este versículo também está citado no Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6, diz assim, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, nós só somos justos quando nós cremos nas promessas de Deus. Nós só é imputado por justo quando nós acreditamos naquilo que Deus fala. Se nós não acreditamos naquilo que Deus fala, não há justiça de Deus. A justiça de Deus só opera em nós quando nós acreditamos na palavra. E creu ele em quem? Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado aqui como justiça. Olha que coisa muito interessante. Coisa muito interessante que Deus, Ele nos ensina através da sua bendita e eterna palavra. Deus nos orienta e Deus está sempre pronto para nos dar uma injeção de ânimo. Vamos lá. No capítulo 15, versículo 9, disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Uma bezerra, uma cabra e um carneiro. E uma rola e um pombinho. Ou seja, uma rolinha e um pombinho. Para que isto? Deus fala. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio. E pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Olha que coisa maravilhosa e coisa interessante, né? Ele vem, pega aqueles animais que Deus ele pede para trazer, aquela bezerra, aquela cabra, aquele carneiro, e parte e coloca uma metade de um lado, uma metade do outro. Só que quando ele chega nas aves, era muito pequena, ele não corta aquelas árvores. Interessante que ele deixa aqueles animais ali cortado um diante do outro. O que quer dizer isto? Era um pacto que Deus estava fazendo com Abraão, que nessa época, não só ali em Israel, mas na Mesopotâmia e em vários lugares, já tinha este pacto. O que era um pacto? Um pacto onde passaria as duas pessoas por aquelas metades. Colocava os animais, um de um lado, outro de outro, e quando fazia-se um pacto, um pegava na mão do outro e dizia, assim acontecerá com aquele que quebrar este pacto. Ou seja, será repartido ao meio. Ou seja, quebrado aquela aliança. Então Deus estava trazendo aqui também este pacto, fazendo este pacto com ele. Ele também já conhecia esse tipo de pacto que Deus estava fazendo com ele. Que Deus estava falando que e agora iriam passar os dois por aquelas metades. Ou significa também que ali Deus estava assinando o contrato. Todo contrato também são assinados em duas partes. E cada uma das partes tem também os seus deveres. É isso que Deus está trazendo. Eu vou fazer um contrato com você. Já que você não está acreditando somente na palavra, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou assinar o contrato. Deus veio para assinar o contrato com Abraão neste momento. Esta aliança quer dizer um contrato. Como se tivesse os papéis hoje, seria um contrato. Deus vai trazer. São em duas partes. Todo contrato tem duas vias. E Deus fala, e nós vamos passar. E os dois vão assinar. A assinatura seria passar no meio daqueles animais. No versículo 15 diz assim, capítulo 15, versículo 11 diz assim, nisso,
Aves de rapinas começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Interessante que Deus manda ele colocar aqueles animais e ali dá um sono nele ali. Mas ele começa a enxotar os animais que Deus demora para chegar, para cumprir aquilo que Deus tem, aquela promessa de passar pelas metades. E Deus está demorando agora. E pela demora de Deus, o que acontece? Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono, e um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha que coisa muito interessante aqui, ao pôr do sol. Por que Deus fala aqui ao pôr do sol? Você vê que nós estamos estudando aqui um relato que de sequência. Deus estava falando para ele colocar aqueles animais, as suas partes, uma de frente à outra, que eles iriam passar. Só que aqui Deus demora um pouco. E Abrão, o que acontece com ele? Vem as aves, quer comer aqueles animais, e ele começa a enxotar. Só que veio a noite. Eu começo a observar aqui, se veio a noite, se veio aqui o pôr do sol, então quando Deus ele faz essa promessa, que horas que era? Que hora que Deus fez essa promessa? Porque só agora veio o pôr do sol. Será que quando Deus ele fala para Abrão, Abrão, sai da tua tenda, conta as estrelas, se as pode contar, e assim será a sua descendência. Será que não foi de dia? Porque nós vemos no relato aqui que a Bíblia diz que creu Abrão, mas foi muito vago acreditar porque Deus falou, Deus já tinha falado outras vezes. Será que essa crença de Abrão não é porque Deus ele manda ele sair para fora para contar as estrelas e não tinha estrela, porque era de dia? E Abrão creu e saiu para contar as estrelas. E nisso Deus fala que ele creu e foi imputado por justiça porque ele creu no inacreditável, ele creu por contar estrelas de dia. Porque agora vem a noite. E Abrão agora ele dorme, porque chegou a noite, mas Deus estava falando com ele de dia. E vem um sono profundo, agora ele está cansado. E depois quando vem esta noite, ao pôr do sol, quando o sol se põe, ele dorme. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Mas diz mais ainda, capítulo 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que pertencerá, que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus chega e fala para ele. Olha, Deus só não falou da promessa que ele teria descendente, mas Deus até falou o que aconteceria com descendentes dele, depois de muitos anos. Deus está falando aqui da escravidão do povo dele, lá no Egito, que nós vamos estudar no livro de Êxodo. Deus já está falando que este povo seria escravo por 400 anos. Ele nem filho ele tinha, mas Deus já estava vendo nele povos e nações. E um povo que seria escravo. Deus já estava enxergando ali em Abrão uma grande descendência. Deus já estava vendo uma grande nação. E não somente a grande nação, mas também uma nação que seria escravizada ali no Egito. Deus vê coisas que nós não vemos, irmãos. Enquanto nós estamos olhando aqui para a nossa tenda limitada, Deus está olhando para o horizonte, Deus já está enxergando nações de Abrão. Enquanto Abrão estava olhando para ele e vendo que ele estava morrendo sem descendente, Deus estava vendo nações. E Deus já estava falando o que iria acontecer com esta nação. E vamos ver mais adiante, no versículo 14 do capítulo 15, diz assim, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E nós vamos ver lá em Êxodo que quando ele sai com muito ouro e prata, e sai com muitos bens que Deus falou, como Moisés falou assim, não vai ficar uma unha nossa aqui. E não ficou uma unha mesmo. Eles levaram tudo
levaram todos os seus bens. E Deus vai falando com eles, com Abraão. Abraão, eu só estou falando com você o que vai acontecer com a sua posteridade, que você nem filho tem, mas você vai ter um filho. Desses filhos vai ter muitos filhos. E esses filhos também vai ser escravo. Só que vai chegar o tempo também do castigo do povo que vai fazer deles escravos. E depois de tudo que acontecer isso, eles vão ser muito abençoados e vai sair com muitos bens ali daquele local que eu vou castigar a nação que vai fazer. E Deus segue ainda. No capítulo 15, versículo 17, depois que o sol se pôs, olha para você ver que coisa interessante. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Olha, Deus ele aparece como fogo. E Deus ele passa aqui no meio dos animais. Mas não teria que passar no meio desses animais Deus e Abrão. Mas interessante que Deus faz com que ele fique cansado e durma. Agora Deus ele chega e falou de novo, e pôs-se o sol. Ó. Depois que o sol se pôs, Deus vem agir. E Deus ele passa como uma tocha. Mas deveria passar ele e Abrão. Mas por que só passa Deus? Deus estava mostrando ali para Abrão que Deus é um Deus que estava fazendo aliança com Abrão. Uma aliança forte com Abrão. Interessante que essa aliança que Deus estava fazendo é uma aliança incondicional. Porque toda aliança tem os deveres das duas partes. Aqui Deus não cobrou dever para Abrão. Deus estava passando no meio e dizendo, eu estou assinando aqui as duas partes. Quando a parte passava sozinho, então o compromisso seria da parte que passou. Então Deus estava passando sozinho e falando, estou assinando esse contrato. Estou assinando esta aliança. A palavra aliança também, ou seja, concerto também, no hebraico quer dizer cortar. Por isso que ele estava cortando aquela aliança. Passando por meio daquelas metades cortadas. A própria palavra significa cortar. Deus estava cortando aquela aliança. Deus estava assinando aquele contrato. Mas aquela assinatura que Deus estava fazendo, aquele contrato que Deus estava fazendo é um contrato incondicional. Ou seja, eu falei que ia fazer, independente de alguma coisa, o que acontecer, eu responsabilizo e eu vou fazer. E Deus não estava cobrando de Abrão nada aqui. Deus não passou com Abrão e falou, Abrão, agora cumpra. A aliança aqui não é condicional, ou seja, eu estou impondo condições. Deus não estava impondo condições para Abraão. Mas Deus estava fazendo aquele contrato incondicional. Ou seja, eu vou fazer, eu falei que eu vou fazer, e eu vou fazer. Interessante que no capítulo 15, versículo 18, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus está mostrando para ele, eu vou te dar esta terra que você ficou lá, foi para um outro lado. Sodoma e Gomorra, você ficou na terra. E eu vou te dar esta terra. Deus torna a dizer, esta terra será tua. E esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, Deus ele corta. Aliança que significa cortar. Concerto no hebraico diz cortou. Então cortou um concerto por causa dos animais que era cortado em pedaços. Aqueles animais que era cortado em pedaços, vinha de cortar, que significa aliança. Agora vamos ver qual é a terra que Deus estava prometendo aqui para Abraão nesse cenário. Deus estava falando, eu vou te dar esta terra aqui, ó. Tá vendo aqui? Desde aqui, o Egito está aqui, ó. O povo de Israel vai passar aqui, vai ficar aqui nesse deserto. E vai conquistar aqui toda essa região.
Mas Deus estava falando que eles vão conquistar não só essa região, mas a promessa de Deus não é só para essa região, mas a promessa de Deus até o rio Eufrates, da onde ele veio. Ele sai daqui, da terra de Ur, mas nós sabemos que essa profecia se cumpriu somente até aqui, mas a promessa de Deus é que eles expandam a fronteira. A promessa de Deus é até aqui, perto do rio Eufrates. E nós sabemos que vai acontecer escatologicamente. Quando nós estudarmos a escatologia, nós vamos entender que todo esse território, eles vão tomar posse ainda de todo esse território. Passando por Babilônia, passando por todos esses lugares, Síria, vai tomar posse de todo esse território que ainda não tomou posse desse território. Agora vamos lá, vamos seguir a aula, vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo neste cenário. Agora acontece de novo mais uma falha, acontece mais um problema com Abrão. Eles querem dar uma forcinha para Deus, depois de tudo isso, depois de ele ser chamado aqui, que ele creu e foi imputado por justiça, que é o pai da fé, o nosso pai da fé, ele vem de novo com mais dúvidas. Vem a dúvida, sempre está vindo as dúvidas. E vamos lá. No capítulo 16, versículo 2, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha que coisa interessante. Tinha acabado de Deus fazer todo este cenário, mostrar para ele tudo isso, toda esta maravilha, mostrar para ele. E eis que o Senhor, aí ela vai e fala para ele, olha, era o costume da época, nós sabemos que era o costume da época, o que está acontecendo neste cenário. Era o costume daquela região, que a mulher que não gerasse filho, ela poderia pegar uma das suas servas, e o seu esposo entrar, e aquele filho seria o filho dela. Era o costume da época. E está falando que o Senhor tinha impedido de ela ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Deus tinha acabado de falar com ele. Ele tinha acabado de ouvir a voz de Deus. Agora ele ouve a voz de Sarai, a sua esposa. E nós observamos aqui, eu quero explicar para você sobre essa palavra muito importante, descritivo e normativo. O que é descritivo e normativo? Esta palavra eu quero que você anote, porque é muito importante. Tem coisas na Bíblia que está descrevendo, está relatando, sendo relatado ali, um fato. Mas não está dizendo que aquilo é uma norma para ser vivida. É apenas descrevendo o fato. E se nós não entendermos isso, nós confundimos. E nós olhamos esse fato aqui, que ela pega a sua serva e dá para o seu esposo, e nós observamos, mas será que Deus está condizendo com mais um erro? Será que Deus está condizendo com isso? Aqui, meus queridos, está descrevendo um fato que aconteceu, não está falando que Deus está provando isso. Deus aqui não está dizendo que é certo ou errado. Sabemos que é errado. E nós sabemos que Deus sabe que é errado. Mas aqui é um fato que está sendo contado. Você está entendendo? Então é um texto que está descrevendo o que aconteceu. Não é norma para que nós possamos fazer a mesma coisa. Vamos lá. Olha para você ver, no capítulo 15, versículo 4, nós acabamos de ler. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Quando ele falou que era o Damasceno Eliezer, falou, não, era aquele que vai nascer de ti. De repente ele imaginou, puxa, Deus falou que é aquele que nascer de mim. Não falou que seria aquele que nasceria de Sarai. Porque Sarai também é estéril e já é avançado em idade. A promessa foi para mim, de repente veio a dúvida de novo. Sempre o diabo está lançando a dúvida no coração do homem. Sempre nós estamos com dúvida. Já veio a dúvida de novo. Mas será que a promessa não é para mim? E de repente eu posso entrar a serva da minha esposa e dele também. E Deus vai cumprir, porque
porque será gerado de mim. Sempre nós estamos querendo dar uma forcinha, uma mãozinha para Deus. O que acontece? Ele entra, ele ouviu a voz de Sarai, ele adentra ali naquela serva, por nome Agar, e ela fica grávida. E o que acontece? Vem a confusão. A Bíblia diz que quando ela ficou grávida, Agar fica grávida, ela vai agora zombar de Sarai, porque Sarai era estéril. E quando ela vai zombar, começa. Nós observamos aqui que todo relacionamento tem que ser marido e esposa. Jesus fala desta maneira. No princípio não foi assim. Deus falou que o homem e a mulher. Deus não fez uma relação com bigamia ou poligamia para que o homem tivesse muitas mulheres. E nós vamos ver na Bíblia, daqui em diante, que todos os homens que tiveram 2 ou mais mulheres tiveram problema de relacionamento. Nós vamos estudar muito sobre isso. Todos eles tiveram problema porque quebraram princípios. Olha para você ver, já começa a contenda, já começa a briga, já começa as indiferenças ser levantadas aqui. E olha o que acontece. Respondeu Abrão a Sarai. Quando ela vai lá falar para o seu esposo, olha, Abrão, ela está zombando de mim. O que eu vou fazer com ela? Ele fala assim, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Tem versões que falam, ela afligiu tanto que Agar foi embora. Essa palavra afligir significa pesadas obrigações. Então o que Sarai ela faz aqui? Ela dá pesadas obrigações aqui para Agar, para sua serva, que ela foge, ela sente o peso daquelas pesadas obrigações, aqueles maltratos, e ela foge. E quando ela foge, ela vai para o deserto. E a Bíblia diz que quando chega lá, um anjo aparece para ela e fala para ela voltar e se humilhar perante Sarai, para ela se humilhar. E ela volta e se humilha perante Sarai, ela pede perdão para Sarai. E a Bíblia diz que Agar agora teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. O que significa isso? Olha, interessante que no capítulo 16, versículo 11, diz assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. O significado do nome Ismael significa Deus ouve ou Deus ouvirá. Então o anjo pede para que ela coloque o nome de Ismael, porque Deus ouviu o clamor dela. Interessante que quando chega aqui nessa passagem, Abrão, ele honra Agar, quando Agar conta que ele viu aquele anjo, e ele acredita, e ele honra e coloca o nome de Ismael. Agora vem, capítulo 16, versículo 16. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então observa que ele saiu com 75 anos, né? Observa que ele saiu com 75 anos, lá de Harã. Agora observa que ele está com 86 anos. Então, 11 anos depois, ele tem o seu filho, Ismael. Já passou-se 11 anos. 11 anos do capítulo de número 11, no finalzinho, capítulo 12, até o capítulo de número 16. 4 capítulos já se foram aqui, 11 anos já se passaram. Vamos lá, Gênesis. Observamos que Abrão e Sarai, ele vai gerar Isaac, que vai sair os israelitas, que são os judeus, o judaísmo. Agora, Abrão e Agar, ela gera Ismael. Ismael, aqui onde nasceram os árabes, que hoje são os islamismos. Que nós observamos que conflito
entre os árabes e entre os judeus. Até hoje, esse grande conflito do islamismo com o judaísmo. Olha, um problema, uma escolha mal feita, uma saída da direção de Deus até hoje. Há conflitos. Que houve conflito entre Agar e Sarai, houve conflito com Abrão, agora houve conflito entre Isaac e Ismael. Na próxima aula nós vamos ver o conflito que houve entre eles, e nós sabemos que até hoje existem conflitos nessas duas religiões. Por quê? Por causa de um passo que foi dado errado. Mas vamos lá. Agora, a mudança de nomes. Deus vai mudar o nome de Abrão e também de Sarai. Vamos lá. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra Deus Todo-Poderoso significa El Shaddai no hebraico. Significa aquele que é suficiente ou aquele que satisfaz. A palavra El Shaddai significa isso. Ou seja, como estava nesse cenário Abrão agora? 24 anos depois da promessa. A promessa foi com 75 anos, agora ele está com 99. E agora, o que está acontecendo aqui? Deus aparece da outra vez no capítulo 15 falando para ele que ele era o Deus, que ele era o escudo e também o galadão. Agora Deus ele chega como Deus Todo-Poderoso. Talvez Abraão que está imaginando aqui em vários deuses. Lá quando ele estava lá no Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o pai dele servia vários deuses. O que estaria pensando aqui neste momento? Nós vemos lá que Josué, capítulo 24, que nós lemos, que Josué falando que Deus trouxe Abraão lá do outro lado do rio Eufrates, onde tinham os seus pais, o seu pai Terá, onde eles eram idólatras. Será que aqui, quando Deus ele chega, eu sou aquele que é suficiente, ou seja, você não precisa buscar em vários deuses. Eu sou aquele que é suficiente. Não precisa buscar vários deuses. Um Deus para uma causa, outro Deus para outra causa. Mas eu sou o Deus que resolvo todas as causas. Eu sou Deus suficiente. Ou também eu sou o Deus que satisfaço. Porque tem vários deuses, pessoas que têm vários deuses e não se satisfaz. Mas Deus somente, o El Shaddai, é o suficiente. E também ele satisfaz o vazio do nosso coração, os nossos medos, ele preenche. É isso que Deus estava falando aqui agora. Anda na minha presença e ser perfeito, porque Abraão agora está saindo da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, nós começamos a imperfeição, o medo. Nós começamos, igual a Abraão no capítulo 12, que ele desce para o Egito. Logo após a promessa de Deus, no capítulo 12, ele desce para o Egito porque houve uma fome. E depois ele estava preocupado porque seria o Damasceno, Eliezer, que seria ali o filho dele. Agora ele está com 99 anos, 24 anos depois da promessa. Ele está ali preocupado também, titubeando em dois pensamentos. E Deus chega como aquele que é suficiente ou aquele que satisfaz todas as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus que satisfaz os desejos do nosso coração. Deleita, pois, no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Quando a Bíblia diz deleita, a Bíblia está querendo dizer, ali é como que você estivesse balançando numa rede. Não apenas deitado numa rede, mas balançando numa rede. Ou seja, quem está deitado numa rede, se balançando, não está preocupado com muitas coisas. Então não se preocupe, deleita nesta rede. Deleita, pois, no Senhor, deita nesta rede, porque Ele concede o desejo do coração. Ele só concede o desejo do nosso coração quando nós descansamos nele. Quando nós descansamos e nós acreditamos e nós estamos num processo de deitar numa rede e sabendo o que vai acontecer, aguardando em Deus, Deus, Ele cumpre as suas promessas. E quando nós estamos em sua presença e nós estamos buscando a perfeição
é relativa, não a perfeição absoluta. Agora vem a mudança de nomes. E a mudança de nomes é, vamos lá, capítulo 17, versículo 1 a 8 e versículo 15 a 22. Abrão significa antepassado famoso. E o nome dele agora é Abraão. Agora eu não vou esquecer nada. Agora para frente eu posso chamar ele de Abraão. A gente esquece muitas vezes quando vamos falar uma passagem que é Abrão, nós falamos Abraão. Mas daqui para frente o nome dele será Abraão. Que também diz que é pai de uma multidão. Então, o de um antepassado famoso, agora ele vai ser pai de uma grande multidão. Não vai ser só um antepassado seu que tem fama, mas o seu futuro será de uma grande multidão, de pai. Quando nós falamos de pai, nosso pai Abraão, né? A Bíblia diz o pai Abraão. Então este pai, que é um pai de uma grande multidão, que Deus ele muda o nome dele e vai com esta promessa e também com esta mudança, Deus vai tratando de Abrão. E Deus agora ele está mudando o nome de Abraão. Então Deus está tratando agora. E agora até o seu caráter está sendo mudado. E também Deus muda primeiro o caráter, depois o nome. Abrão não é mudado o caráter dele por causa do nome, mas o nome é mudado por causa do caráter que Deus está tratando na vida de Abraão aqui. Que nós sabemos que é Abraão, o nosso pai na fé. Vamos estar dando seguimento a este estudo. Aí ele chama Sarai, que significa princesa, e põe o nome de Sara, que também é princesa, no capítulo 17, versículo de número 15. E o que nós aprendemos com esta aula? Que nós titubeamos entre dois pensamentos. O que nós aprendemos mais nesta aula? Que Deus nos abençoa não por causa dos nossos erros, mas apesar de nossos erros. E nós aprendemos também que a fé só é vista por causa da dúvida. E Deus não tem dificuldade nenhuma de entender as nossas dúvidas, as tuas dúvidas. E quantas dúvidas batem em nossos corações. Nós estamos aqui nesta aula, neste capítulo de número 17 de Gênesis, nós estamos chegando neste capítulo. Olha o que Deus tem nos ensinado, coisas maravilhosas e coisas grandes, que nós possamos trazer para o nosso dia como uma conclusão desta aula para a nossa vida. Continue acreditando, ainda que titubeamos, mas Deus está tratando com o nosso caráter. E Deus vai fazer mudanças, como fez com Abraão. Deus vai fazer mudança comigo, conosco. Pode ter certeza disso. Que aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Então eu aguardo você e espero que você tenha aprendido com esta aula. E eu aguardo você na aula de número 15, na próxima aula, tá bom? Então que Deus verdadeiramente possa ministrar no teu coração através desta aula, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu espero você na próxima aula em nome de Jesus.